bem, ministro, só retomando para a nossa audiência também a pergunta que eu te fazia, que era sobre política, para a gente direcionar um pouquinho o olhar sobre o governo e as críticas que têm recaído sobre o presidente Lula recentemente, como eu disse, uma carta aberta de um advogado próximo ao presidente, o Antônio Carlos Cacai, como é conhecido, dizendo que Lula está isolado, capturado, fazendo menção a gestões anteriores que teriam funcionado muito melhor porque Lula estava mais ativo e participativo. Como é que o senhor enxerga essas críticas que não são de hoje, ministro, que a gente estava até comentando aqui, ouvimos muito no off, como diz o jargão jornalístico, esse tipo de crítica ao presidente e, consequentemente, ao governo. Mas Cacai foi aquele que teve coragem de expor publicamente essas mesmas reclamações. Como é que o governo acolhe esse tipo de crítica feita por um aliado? Bom, veja bem, Tainá, primeiro, só quem pode falar em nome do governo é o presidente da República ou alguém que ele delegar. Portanto, eu vou aqui me conter em relação a falar em nome. O que eu posso dizer é que o presidente Lula sempre foi um homem aberto a avaliações, a sugestões, a críticas. E eu sempre defendo que essas críticas precisam ser feitas primeiro internamente. Quando você vai fazer qualquer avaliação de um governo, principalmente as pessoas que gostam do presidente, que fazem parte de um projeto, que nós não estamos falando aqui de um projeto individual de ninguém, nós estamos falando de um projeto de país, que eu sempre defendo como um projeto, que hoje é liderado pelo presidente Lula, que para mim foi o maior presidente da história desse país. Então as críticas precisam ser feitas internamente, as autocríticas, para que a gente possa corrigir. Todo governo tem problemas. Eu fui governador e sei disso. E faz as correções, muda-se o rumo de algumas estratégias, muda-se o rumo, muitas vezes a partir de avaliações. Eu acho que a mudança que o presidente fez em relação ao ministro Sidônio vai nesse sentido, porque se você for avaliar, Tainá, a comparação desse governo atual com o governo passado, vamos olhar em todos os aspectos, porque eu acho que a sustentação de um governo é com as entregas que ele faz à população e com a situação econômica. Vamos lá, a situação econômica. Diziam que o país não crescia mais do que 1,5%, vai crescer 3,8% ano passado. O Brasil hoje vive um dos melhores momentos do emprego, praticamente com o emprego pleno da população brasileira. Depois de inflação controlada, o país crescendo, massa salarial subindo, tirando a população da miséria, da fome, enfim. Os números econômicos, mesmo apesar daquela alta do dólar naquele momento, o dólar agora caindo. Então, há um bom trabalho feito pela equipe econômica, liderado pelo ministro Haddad, em relação à economia do Brasil. E a outra são as entregas. É só a gente comparar, eu fui governador e posso dizer isso, que o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, no governo passado, tinha sido paralisado. O presidente Lula está entregando as casas ainda da época da Dilma, que foram paralisadas. Agora mesmo no Pará, o Minha Casa Minha Vida tinha sido paralisado lá em 2000, se não me engano, há mais de 10 anos, 14 anos tinha sido paralisado um conjunto habitacional que ele entregou. Então, são as melhorias nas rodovias que estão sendo feitas, são as entregas na área da saúde, na própria área da educação, que não tinha diálogo, retomando o programa de escola, transporte escolar, enfim, retomamos o novo PAC com vários investimentos importantes, gerando emprego. Então, o governo ele é avaliado, claro, o que eu acho que há um questionamento forte em relação à forma de comunicar as ações do governo, e aí a mudança que o presidente Lula fez em relação à mudança da comunicação, sob a liderança do Sidônio. E é claro que, repito, sob a liderança do presidente, que é habilidoso, saberá fazer as mudanças necessárias para conduzir o governo, para que a população possa, vamos dizer assim, avaliar de forma positiva ou não as entregas que o governo tem sido feito, que são muitas, repito, comparado com o governo anterior.